Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo seminário da educação infantil dos 6 contratados. Atualmente, em torno de 12.545 crianças de 0 a 5 anos estão matriculadas nos 158 centros de educação infantil que têm contrato com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Acreditamos nesse evento como uma grande oportunidade de inspirar ainda mais as instituições educativas a realizarem ações que expressem uma educação que respeita e valoriza a infância, garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e das crianças da nossa cidade. Nós gostaríamos de agora convidar Kellen Patrícia Colarino, diretora do Departamento de Educação Infantil, e Mariângela Brunetti, gerente de 6 contratados, para a abertura oficial de nosso evento. Não precisa, você pode falar sem ele. Já está ligado? Já está ligado. Boa tarde, todos me ouvem? Não? Agora testa de novo. Boa tarde, agora todos me ouvem? Ainda não? Aqui, ó. Boa tarde. Agora deu tudo certo? Um novo momento, uma nova tecnologia. Sejam todos e todas muito bem-vindas ao 17º Congresso das Cidades Educadoras, a 7ª Expo Educação que nós estamos realizando. É com muita alegria, é com muito orgulho que nós recebemos a nossa querida rede contratada, nossos parceiros de longa data, vocês que atendem mais de 12.000 crianças nessa cidade que é educadora por vocação, vocês que estão conosco nas ações diárias, visando a qualificação do atendimento das nossas crianças, são elas que mais nos interessam. Todo o nosso trabalho, toda a nossa entrega, toda a nossa dedicação é por elas. Todo o nosso estudo, todas as nossas reflexões, todos os nossos apontamentos são para qualificar o atendimento das nossas crianças, que são atendidas por vocês, 158 unidades, em parceria com outras 237 unidades dos Centros Municipais de Educação Infantil oficiais e de mais 156 escolas da rede municipal que ofertam também o atendimento para a educação infantil. Então, minha gente, nós somos muito grandes. Hoje nós somos responsáveis pelo atendimento de mais de 55.000 crianças. E nós fazemos todos os dias isso com muita vontade de estar fazendo cada vez melhor. Esse evento vem, então, contemplar, vem celebrar todo este movimento de estarmos, de vivermos e de sermos uma cidade educadora. Como diz a nossa secretária Maria Silvia, ser uma cidade educadora não significa estar com todos os processos prontos e acabados. Não significa ser a perfeição, mas significa ser uma cidade que entende que a educação tem voz e vez e que nós, enquanto profissionais da educação, junto com outras secretarias, com outros segmentos, temos que pensar numa cidade para as crianças. A cidade, ela precisa sair da lógica de ser pensada apenas para adultos e ser pensada para elas também, ser pensadas para as nossas crianças. Então, nós estamos aqui muito felizes em tê-los. Acredito que vocês tiveram a oportunidade, enquanto o nosso evento não começava, de circular e ver que essa movimentação
é para todos. E isso é genuinamente ser uma cidade educadora. É agregar o que está acontecendo aqui, então, o Congresso, 17º Congresso das Cidades Educadoras Internacional, onde Curitiba teve a oportunidade de receber mais de 50 países, representados por mais de 130 cidades desses diferentes países. E nesses dias que estamos aqui, desde o dia 21, junto com a equipe do Departamento de Educação Infantil, das 3 gerências, num trabalho incansável, manhã, tarde e noite. Esse trabalho ele se dá para que mais de 16 mil pessoas pudessem estar passando por aqui. E é claro que para uma lógica de 16 mil pessoas, nós precisamos então pensar na cidade como um todo e dividir entre turnos, entre horários e entre dias. Mas chegou o dia de vocês de estarem então circulando, vendo as propostas que temos aqui para toda a cidade e estarmos juntos aqui para que a gente possa então num difícil movimento, né, pelo tempo que temos de precisar eleger algumas unidades para estarem conversando e nos levando a reflexões importantes sobre a qualificação do atendimento das nossas crianças. Então, hoje estaremos aqui com essa finalidade, para ouvir as pessoas que estarão aqui apresentando o seu trabalho, mas sabendo que elas nos representam. As 3 unidades que estarão aqui em nome das 158 revelam o trabalho feito pela rede contratada como um todo no município de Curitiba. Então, mais uma vez, eu desejo as boas-vindas e que vocês tenham reflexões muito importantes para qualificar ainda mais o que de tão belo vocês já fazem lá no cotidiano de vocês, no dia a dia de vocês. Muito obrigada. Chamo então a nossa gerente de gestão, nossa querida Mariângela, representando todas as profissionais da gerência dos 6 contratados, para também dar-lhes as boas-vindas. Por favor, Mari. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Quero dizer que é com muita alegria e emoção que eu estou vendo aqui esse espaço cheio, o auditório 1 e o auditório 2, cheio de pessoas especiais, pessoas conhecidas, porque nós estamos no dia a dia acompanhando o trabalho de vocês, mesmo à distância, à distância, né, lá no departamento, mas nós atendemos os telefones, falamos pelo celular com vocês, e-mails nós trocamos e principalmente as nossas pedagogas de referência, que cada uma tem um grupo que atende vocês em particular e elas, com muito carinho, elas acolhem esse grupo. Eu vejo assim que elas tornam-se assim as mães de vocês, das unidades, né? Então, qualquer situação que aconteça com a unidade, elas correm até mim para conversar, para trocar, para contar as coisas boas, o que aconteceu, para partilhar e muitas vezes também para trocarmos experiências no sentido do que podemos fazer para melhorar a situação daquela criança, daquela família. O nosso trabalho é muito amplo. Nosso trabalho é a criança, é a família da criança, é muito maior. Então, nós estamos o dia a dia, sim, fazendo parte, construindo essa cidade educadora. E para isso precisamos, então, de pessoas competentes como vocês. Porque se vocês estão aqui hoje, se dispuseram a estar aqui, a virem até aqui numa sexta-feira fria, com chuva, é porque mostra a competência que vocês têm. E pensem, para nós então escolhermos em 158 unidades, apenas 3 para representá-los. Mas tivemos que fazer, né? E acredito que vocês vão se sentir sim representadas, vão dizer, puxa, mas esse trabalho é muito próximo ao que eu faço, eu acredito nisso também. E isso dá força para todos nós, para intensificarmos esse grupo grande que só faz crescer. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, estou muito feliz de tê-los aqui conosco e vamos então dar sequência à apresentação dessas unidades que vão representar cada um que está aqui. Obrigada.
Nós agradecemos a Kellen Patrícia Colarino e também a Mariângela Brunetti pelas palavras proferidas nesse momento de abertura de nossa solenidade e gostaríamos de convidar a todos e todas para, neste momento, apreciarem um pequeno vídeo de apresentação do amável e valoroso cotidiano de nossas unidades. Agora, após este belo
belíssimo e delicado vídeo, nós gostaríamos de ter agora também a oportunidade de ouvir 3 relatos de experiências desenvolvidas nas unidades contratadas. Nós destacamos que as apresentações que vocês poderão assistir a seguir revelam um pouco do trabalho desenvolvido por essas unidades e representam a frutífera parceria entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e os 6 contratados. Portanto, damos início ao compartilhamento dessas experiências, convidando a pedagoga Cleomara Ferreira Terres, do CEI Cantinho Feliz da Irmã Clementina, para compartilhar a experiência Nossa História através da documentação. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu vou contar um pouquinho da nossa história através da perspectiva da documentação pedagógica. Eu me chamo Cleomara, sou pedagoga, né, do CEI Cantinho Feliz há 6 anos, mas já trabalho lá há 13 anos. Pode passar. Para voltar, laser para apontar. É isso, Nós somos o Cantinho Feliz da Irmã Clementina, Associação Beneficente Santa Madalena Sofia. A equipe gestora, né, temos a diretora Rosana Gutstein, a vice-diretora Bárbara Liz Kaiser, eu como a pedagoga, né, Cleomara Ferreira Terres, e a Ene, que também está junto comigo na parte pedagógica, a Ene Jenny da Silva Barroso. Agora eu vou contar um pouquinho da história, né, da creche. Essa associação ela foi fundada em 77 por ex-alunas do Colégio Santa Madalena Sofia. A princípio era para atender as necessidades da comunidade, né? E depois elas criaram a associação sem fins lucrativos. A doação do terreno foi feita pela Irmã Clementina, tanto que ela tem o nome, né, no CEI. Ela que doou o terreno, porém não foi construído no mesmo ano. A construção da creche no terreno que é hoje foi feita em 93. E aí nasceu o Centro de Educação Infantil Cantinho Feliz. A logo foi feita também, né, com a ação de uma ex-aluna, representando a creche, né, a casinha representa o aconchego e o afeto. As 2 arvorezinhas representam a Irmã Clementina e a Irmã Cristina, que foram as verdadeiras lutadoras, né, dessa causa. Hoje, quando foi fundada a creche, atendíamos 90 crianças. Atualmente, a gente atende 209 crianças distribuídas em 10 turmas, sendo 2 berçário 1, 2 berçários 2, 3 maternais 1 e 3 maternais 2. Vou mostrar agora um pouquinho do nosso espaço. Tem vários espaços que as crianças amam, né? A foto do meio é o nosso quintal escondido, que é um espaço que antes não usavam e depois que passou a ser usado é um dos preferidos deles. Esse é um pouco do nosso parque. E alguns dos espaços também. A nossa proposta, né, visa o desenvolvimento integral das crianças, respeitando os tempos de aprendizagem. Propostas são lúdicas, pois acreditamos que as crianças aprendem por meio das brincadeiras e da socialização com outras crianças e adultos. Espaço organizado e acolhedor, onde as crianças têm oportunidade de realizar suas próprias criações e brincadeiras, respeitando sempre a individualidade. Nas instituições que ofertam educação infantil, temos o compromisso de assegurar um olhar atento e uma escuta sensível às individualidades dos bebês e das crianças. E, a partir dessas individualidades, organizar propostas coletivas com diferentes agrupamentos, respeitando as singularidades, pois a educação infantil prima por promover encontros, relações e interações. Curitiba. A nossa história com a documentação nem sempre foi como é hoje. Passamos por um longo processo e ainda estamos aprendendo. Então eu vou contar um pouquinho desse processo que não foi da noite para o dia, né? A gente teve um longo processo até chegar onde estamos hoje.
Antes mesmo de eu assumir a parte pedagógica, né, quando ainda estava como professora, a gente participou de muitas formações. A pedagoga, né, levava também muitas coisas para a gente. A prefeitura também, né, promovia bastante formações com relação à documentação pedagógica. Eu acho que o que deu início ali também, que nos ajudou, né, deu esse impulso ali na documentação. A gente teve uma participação com a Visalá, onde a gente fez uma publicação, né, do Com Que Roupa Eu Vou. E isso deu um impulso na nossa documentação. E a gente então foi dando continuidade a tudo que a gente trabalhava ali na creche, a partir dos documentos e como que a gente fazia isso, né? A abordagem da documentação pedagógica tem como premissa a transformação do cotidiano em um processo investigativo alicerçado na escuta, no diálogo, nas reflexões e na visibilidade das ações cotidianas. Pressupõe ações que nos posicionam como mediadores das aprendizagens e do desenvolvimento de bebês e crianças, e sua integralidade e subjetividade nos provocando para a transformação e ressignificação de práticas. Curitiba. Aqui eu vou contar um pouquinho como que foi esse processo quando eu assumi a parte pedagógica junto com a Magda, que também trabalhava comigo. Foi um grande desafio desde o início para a gente. No início a gente tinha, né, a assessoria da Larissa, que fazia parte também da equipe pedagógica antes disso. O desafio era elas entender como que a gente faria essa documentação, e o porquê e para quem que a gente faz essa documentação. Então, como que a gente faz? Através de fotos, vídeos e escritas, mas as fotos não fotos aleatórias. Então, esse foi um desafio para a gente, a gente não tira foto só para registrar, só para mostrar, né? A foto, ela tem uma intenção. O que eu vou fazer com essa foto, né? Os vídeos, eu faço o vídeo para quê? Para que eu vou utilizá-lo, né? Vai ser só para mostrar? Vai ser para me ajudar? O que eu vou fazer com esses vídeos, né? E assim é com as escritas. As escritas foi um desafio bem grande também, porque não tinha-se o hábito de ficar escrevendo, né? Escrevia-se quando era solicitado, escrevia-se, mas não era com frequência. Então a gente teve que trazer o porquê, né? Porquê disso tudo? O olhar, o observar e o avançar, né? Porque para a gente avançar, a gente tem que ter documentado tudo aquilo que a gente já passou, né? E para quem que a gente faz essa documentação, né? Para quem que a gente visibiliza isso? As crianças, né? Que são os verdadeiros protagonistas dessa história toda. Os profissionais, porque eles também, para avançar, eles precisam ter essa visão também. O que está dando certo, o que não está, se a gente precisa avançar, se a gente precisa voltar. E as famílias, que também precisam conhecer a história dos seus filhos, né? O que eles fazem nesse espaço o dia todo. Por que eles só brincam, né? Porque eles chegam em casa e eles contam o quê? Que eles estão brincando, mas por quê, né? Então, eles precisam entender isso. A observação enquanto ação planejada, consciente, intencional do que se deseja compreender. Elege o que será captado, ou seja, define o que, quem e como observar. Sob tais pressupostos, podemos levantar algumas hipóteses sobre o que, quando e como vamos observar. Esse é mais um trecho do currículo de Curitiba. E aqui estão alguns registros fotográficos e eu vou contar um pouquinho como que foi essa história com uma foto, né? Então, eu e a Magda, a gente trouxe uma formação que a gente teve também com a prefeitura, né? Que foi com o André Carriere, que é a leitura do texto Um Olhar Sensível para a Infância. Para elas entenderem essa importância do registrar, né, com a foto, que a gente não tira foto só para mostrar, a gente não tira foto só porque achou bonito, mas a gente precisa ter uma intenção. E uma das perguntas que a gente colocou para elas foi o que elas faziam com essas fotos, quando que essas fotos eram revisitadas. E elas ficaram espantadas, porque realmente tinham muitas fotos no celular e tinham fotos que elas nem lembravam que tinham. Então, a gente trouxe essa importância do registrar, né? O que fazer com essas fotos, né? Aqui são alguns registros delas. O primeiro ponto de elucidação é, portanto, o fato de que nem todo registro produzido gera documentação pedagógica, mas que toda documentação pedagógica depende de registro de boa qualidade. É importante compreender essa diferenciação
pois se por um lado não podemos resumir a documentação pedagógica aos registros, por outro, precisamos compreender que a ideia sistemática dos registros é um dos pilares centrais para poder ver, interpretar e projetar. Foque. Então, esses são alguns dos registros delas, né, dos cadernos. Nem sempre foi assim. Hoje é um avanço muito grande para a gente quando elas conseguem, né, revisitar os cadernos. Os cadernos dos anos anteriores e os próprios cadernos delas mesmas, porque a partir desses registros a gente consegue acompanhar o trabalho delas. A gente, como pedagogo, não consegue estar o tempo todo ali com elas, né? Então, esses registros no caderno ajudam muito, não só a nós, mas a elas também, que conseguem, a partir do registro, tanto a escrita como as fotos, ver o que elas vão avançar, ver o que a gente precisa voltar, como que a gente vai ressignificar isso tudo. Esse também é uma outra forma de registro, né, que nós temos, que é a minha história. Essa vai nos portfólios das crianças e também algumas são expostas para eles nas reuniões que a gente tem também com as famílias. Documentar como aprendem as crianças é uma das questões fundamentais da escola ativa, da escola que valoriza, respeita e confia na criança, da qual desconhece os limites do seu potencial. Melo Sueli. Essa é uma citação também. E aqui é um registro de como acontece lá essa devolutiva para elas, né? De que forma contribuímos para a continuidade da proposta e desenvolvimento das crianças a partir dos registros. O que a gente faz com todas essas escritas, né, e com esses registros que elas nos trazem. Então, a gente tem a devolutiva, né? A gente faz uma devolutiva oral, em grupo, e também a gente faz a devolutiva no caderno. Porque, como a gente conversou, não é sempre que a gente consegue estar ali na sala com elas e não é sempre que elas têm a hora atividade ali junto com a gente. Então, a gente faz essa devolutiva escrita, faz a discussão em grupo, que é quando a gente está com o grupo ali e elas vão trocando ideias, não só a gente trazendo informações, mas elas também compartilhando, e isso tem sido muito rico também, porque uma ajuda a outra e vão compartilhando o que deu certo e o que não deu, e como ressignificar tudo isso, né? O que a gente faz a partir daquilo que as crianças nos trouxeram, se a gente vai avançar, se a gente vai ter que mudar e se a gente vai ter que retroceder, né? Porque muitas vezes a gente avança e a gente percebe que, opa, vamos ter que dar uma voltadinha ali para ver o que faltou ali, né? E as formações também. A gente tem as formações que são realizadas um sábado por mês, ora com pessoas de fora e também com o nosso grupo mesmo. Essas formações a gente procura trazer temas que elas estejam precisando naquele momento, né? Temas que elas mesmo trazem e aquilo que a gente, diante das observações, vai percebendo a necessidade de trazer. Essas são as nossas paredes, né? A gente chama das paredes que falam, né? Então, é outra forma de documentar, que todas as turmas têm, né, na sua janela, tem na sua porta fotos das propostas que são realizadas, não só das propostas, mas também das coisas do cotidiano, porque a gente fala que eles estão ali e para eles o tempo todo deles ali, né, o integral eles estão aprendendo, eles não aprendem só quando eles estão ali na proposta participando, mas eles aprendem quando eles vão para o refeitório, eles aprendem quando eles estão no parque, eles aprendem quando eles estão brincando livre. Então, para livre, a gente fala que livre é para a gente, né? Eles estão brincando no parque, para a gente é livre, mas para eles é uma aprendizagem, porque a brincadeira para eles é algo sério. Esse também são alguns documentos, né, que a gente compartilhou, que é o portfólio individual. Esse portfólio ele começa lá no berçário 1, e acompanha eles até o maternal 2. Nesse portfólio vai tudo que é deles ali desde o berçário, o primeiro parecer, os primeiros registros, as mini histórias, como que foi essa adaptação. Então, esse portfólio acompanha eles até o M2. No M2, eles também têm acesso a esse portfólio. Eles também podem revisitar, porque é um documento deles, é a história deles, né? Então, eles precisam também ter acesso. Não é um portfólio para ficar guardado, mas sim para eles terem acesso. Assim como eles têm com os livros no canto da leitura, eles também têm acesso aos seus portfólios.
O segundo documento é o álbum do bebê, que é feito no B1, o álbum do bebê, e no B2 continua como o álbum da família. Ali os pais, né, nos trazem essa história, né, do nascimento e tudo que foi acontecendo. E a partir desse álbum, além de ele ser muito significativo para as famílias, para a gente também ele acaba sendo. Porque ali os pais contam histórias que muitas vezes eles não têm tempo de contar ali para a gente, né? Às vezes uma situação lá da gravidez, algo, né, que para a gente se torna importante conhecer, né? Conhecer a história dessa família, conhecer a história desse bebê, né, que a gente está recebendo. É tudo feito em conjunto com a família que nos traz a pasta, eles que fazem como eles desejam. E a parte interna, eles também têm participação, mas a creche também faz a sua parte, contando um pouco da história da criança ali na creche. Nós temos também o projeto da maleta viajante, que a princípio acontecia só em uma sala, né, no Maternal 2B, mas esse ano a gente estendeu para as outras turmas, porque foi algo que deu muito resultado e as famílias vão nos trazendo relato e as crianças também, eles passam a se interessar mais por aquilo que vem acontecendo dentro das salas, né. Então essa maleta ela vai na quinta, né, são 4 crianças que levam por vez, cada turma tem 4 pastas. Então 4 crianças levam toda semana a pasta para casa. E tem sido algo muito significativo também, porque as mães chegam contando, né, que fizeram, as crianças chegam relatando como que foi isso, junto com os amigos, e as mães mandam fotos, mandam registros desse momento, e o que é mais legal é que elas fazem esses registros como se fosse uma mini história. Elas acompanham o ritmo ali do portfólio deles, e isso é bem interessante. Por último, nós temos ali o Caderno Viajante das Receitas, que é um projeto que muito antes a gente tinha, mas não acontecia dessa maneira. Então, esse ano a gente começou também com o Caderno Viajante das Receitas. Ele também vai final de semana para as crianças, né? Daí se divide ali, uma leva a maleta, outra leva o Caderno Viajante das Receitas. E a intenção desse Caderno Viajante das Receitas é que as famílias façam receitas saudáveis com as crianças. E a partir da aceitação dessas receitas, vai entrar para o cardápio da creche. Como que vai entrar para o cardápio? A gente escolhe todo mês uma receita dessas que eles trazem de casa e eles fazem acompanhados da nutricionista. Então, aquelas que forem mais aceitas, que as crianças tiverem uma boa aceitação, vai entrar para o cardápio da creche. Isso é um comunicado que foi mandado já, sempre que eles recebem as pastinhas, eles já têm ciência, né, do qual que é o objetivo, né, qual que é a intenção desse trabalho, porque até então eles participavam de receita junto ali com o grupo da creche mesmo, e agora a gente está estendendo isso para as famílias também. Esse aqui são alguns dos momentos lá do SEI, né, das crianças, garantindo os seus direitos, né, de conviver, de brincar, de participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, são de várias as turmas aqui os registros. Quando eles vão para essas propostas, eles ocupam todos os espaços do SEI, desde o berçário até o maternal. Então, o maternal e o berçário têm contato com esse espaço externo, eles vão para o parque, têm contato também com criança do maternal, ali no parque, principalmente com o M1, né, que são um pouco menores, daí acompanham eles nesse momento. E agora vem o papel do pedagogo, né? Aonde que entra o pedagogo em tudo isso, né? Eu acredito assim que o pedagogo ele tem que estar presente, né? Porque se ele não tiver presença, como que a gente vai estar ajudando esses professores, né? Então a gente tem que estar presente naquilo que está acontecendo na sala, tudo que o professor nos traz, né? Tem que se mostrar presente e o buscar, né? Porque se a gente não buscar, como é que eu vou ajudar o meu professor a avançar? Então, em primeiro lugar, acho que a gente também precisa estar em constante estudo, né? A partir daquilo que elas nos trazem, para poder conseguir ajudar elas a avançarem. Conhecer a equipe, qual é a equipe que eu tenho, né? O que eu posso trazer para elas e até onde eu posso ir, né? Lembrando também que cada professor é único, assim como as crianças. Então, a maneira que eu trago para um não é a mesma que eu vou trazer para outra, de repente. O olhar atento, né? Atento às necessidades e aos
os pedidos delas também, né? Que elas também nos procuram para isso. A gente até tem um combinado lá na creche que elas não precisam esperar a hora atividade ou não precisam esperar o sábado formativo, né? Elas têm livre acesso, elas têm total liberdade de a qualquer momento chegar lá na sala ou me encontrar no corredor, eu ou a Anne, né? E fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas também. Reconhecer, né? Reconhecer aquilo que deu certo e aquilo que não deu, né? Saber quando que a gente vai ter que voltar e quando que vamos mudar, né, alguma coisa, né? Se dá, se não dá. E de repente a gente faz algumas mudanças e vê que não deu certo. Então, por que não voltar, né? Não reconhecer aquilo que não deu certo e voltar. Isso é uma coisa que a gente aprende muito também, né? Elas brincam muito, né? Falam também quando elas chegam para as crianças fazer alguma proposta, elas trazem propostas e às vezes não é aquilo que elas queriam. As crianças nos trazem outras coisas, né? Então, reconhecer-se e também ser aberto ao novo, né? Às mudanças e a tudo aquilo que nos for proposto, né? A gente nunca diz um não de cara, né? Mas a gente sempre tenta. O coordenador pedagógico assume um papel fundamental, que dialoga e reflete sobre a vida cotidiana da instituição e que mobiliza os professores para compreenderem os processos de aprendizagem das crianças a partir de um olhar que os ajude a estranhar aquilo que é familiar. Essa é a nossa equipe da direção, né? Eu, a Anne e as duas diretoras, né? A Rosana e a Bárbara. Então, aqui vem algumas referências dos documentos que nos apoiaram, né, em todo esse processo. Tem muito mais, né, mas não dava para colocar todos. Dentro dessas referências também vem as formações, né, tanto do SEI como da Prefeitura, que nos apoia também. Aqui compartilho um pouco de como acontece a documentação em nosso SEI e espero ter contribuído de forma positiva, despertando novos olhares e ideias. Os agradecimentos, né, primeiro a Deus, depois a minha mãe, que sempre acreditou em mim, que se ela não tivesse investido em mim, eu não estaria aqui também. As minhas diretoras, que estão sempre me apoiando, que compram nossas ideias e também trazem, né, novas ideias. A equipe de professores, cozinha e limpeza do Cantinho Feliz. A equipe da manutenção também, né, que eu acredito que ali no SEI não só as professoras, né, que estão diretamente ali com as crianças, mas toda a equipe, né, faz parte dessa educação também. A equipe dos 6 contratados e a nossa pedagoga referência, a Ana Dombrowski, a nossa pedagoga. Encerra aqui a apresentação. Só fazer uma foto contigo, tá? Muito obrigado, agradecemos a participação conosco da Cleomara Ferreira Terres e chamamos ao palco a representante da gerência dos 6 contratados para entregar uma pequena lembrança deste momento à unidade. Por favor, pode chegar ali no centro. Dando então prosseguimento ao nosso encontro, nós convidamos agora ao palco a pedagoga Cirilei Swidzinski, do SEI Aprendendo com Amor, para compartilhar a experiência narrando percursos formativos na cidade educadora, os processos de desenvolvimento profissional e as diferentes linguagens e experiências. Aqui o passador, aqui passa, aqui volta, aqui é só laserzinho, se precisar apontar, tá? Olá, boa tarde. Eu sou a pedagoga. Eu sou a Cirlei, do SEI Aprendendo com Amor. Deixa eu só ver aqui. O meu SEI é o SEI Aprendendo com Amor, como foi falado. A nossa mantenedora é a Associação Menonita de Assistência Social. A temática dessa tarde é narrando percursos formativos na cidade educadora, os processos de desenvolvimento profissional e as diferentes linguagens e as experiências. Antes de trazer, né, sobre essa temática, eu quero contar um pouquinho
sobre o SEI Aprendendo com Amor. O SEI Aprendendo com Amor fica lá no Uberaba. Nós atendemos hoje 4 turmas. Então, são berçário, com 15 bebês, o maternal 1, com 21 crianças, o maternal 2, com 22, e o maternal 2 ali com 30 crianças. Então, totalizando 88 matrículas. A nossa equipe lá do Aprendendo com Amor são 13 professores, 7 profissionais e a nossa equipe gestora. Para iniciar a nossa fala da temática dessa tarde, eu escolhi 2 imagens. E pensando sobre essas 2 imagens, eu fiz uma analogia. O que nos diferencia? Porque todos nós, quando saímos da universidade, nós saímos como pedagogos, certo? E aí, o que nos diferencia como pedagogo formador? Fiz uma analogia com aquele filme do Poderoso Chefinho, sabe? Que sai lá, pedagogo formador, pedagogo formador. E nós temos essa responsabilidade com a infância, de olhar a criança, de olhar essa criança como uma criança de direito, de respeitar essa infância. E aí, quando eu olho ainda para essas fotos, eu vejo o trabalho de professores que pensam nos espaços, nas materialidades e nas relações. É muito importante que o pedagogo formador, ele olhe para esse professor. Que ele olhe, se eu não olhasse, se eu não soubesse dessas fotos, eu diria que o pedagogo certamente trouxe processos formativos para essa equipe. Então, é importante. O processo formativo dentro de um centro de educação infantil, ele é fundamental. Porque eu trago a infância, eu paro para olhar a criança. Então, é de suma importância que exista as formações pedagógicas. É para hoje esse processo formativo. E aí, quando eu falo em processo pedagógico, eu trago ali 2 perguntas, 2 reflexões para vocês. O nosso processo formativo se organiza em torno de saberes que se constrói cotidianamente, como a nossa colega disse, a partir dos saberes da nossa equipe. Eu preciso olhar esses meus professores. E, diante disso, apoiamos nossa equipe, de forma a construir processos de desenvolvimento profissional pautados pelo diálogo e reflexão. Eu quero destacar aqui, então, diálogo e reflexão. Enquanto professor, enquanto formador, eu preciso fazer para a minha equipe boas perguntas. Por que pedagogos e diretores e professores que estão aqui? Porque cada professor está num processo formativo. E isso é muito importante, o respeito por esse processo formativo. Não é possível avançar se eu não olho para a minha equipe de professores. Então, eu preciso olhar para a minha equipe. E aí, pensando, eu trouxe alguém que eu gosto muito, quem me conhece sabe o quanto eu gosto do Paulo Foch. Eu trouxe algo dele. Escutar é um verbo ativo que significa saber responder às necessidades dos meninos e meninas no cotidiano pedagógico. E aí, ainda pensando e falando sobre o respeito ao processo formativo dos professores, enquanto pedagogo, enquanto os diretores ali, é fundamental que a gente faça essas perguntas, como eu disse, e que a gente fale com esses professores sobre o que significa a infância, o que significa escutar as crianças, porque a gente tem visto tantas coisas acontecendo. Precisa escutar as crianças quando vão ao refeitório, preciso escutar as crianças quando elas transitam pela unidade, preciso escutar as crianças para escrever os processos de pedagógico ali, a documentação pedagógica. Mas o que é realmente escutar? O que é olhar para essa criança e escutar? Quando a formação, quando essa conversa, esse momento formativo com os professores faz sentido, as professoras também vão entender o que significa escutar. Significa olhar
as propostas, o cotidiano de forma significativa. Então, é muito importante escutar. E aí eu trago algo com uma pergunta também. E eu quero destacar ali experimentar o novo. O que é experimentar esse novo? O que é olhar para essa curiosidade? Essa semana nós estávamos no departamento e a Ana Dombrovskis trouxe algo e disse que a criança, quando ela chega, é algo inaugural. É a curiosidade da criança. E aí, quando eu estou com as crianças ali na unidade, quando os professores estão, nós não temos tempo. É tão corrido, a gente está tão ligado, né? Nesse tempo cronológico, onde é que vão as crianças, se elas estão o dia todo no Centro de Educação Infantil? Eu preciso olhar para essa curiosidade dessa criança. E aí, ela disse assim, a criança, quando ela chega, é algo inaugural. Essa palavra fez muito sentido para essa tarde de hoje. O que é inaugural? Inaugural é quando algo acontece, é um fenômeno, é algo que está chegando. E essas são as nossas crianças, que chegam lá nas nossas unidades. Alguns no berçário, alguns já no maternal 2, mas de forma inaugural. Elas estão conhecendo o mundo. Elas têm... nós não podemos, enquanto professores, puxar e dizer, olha, vamos que está na hora. Que hora é essa, querido colega? A gente precisa pensar nisso. E para falar sobre, eu trouxe duas imagens. A primeira é do Micael. Esse é no quintal do SEI Aprendendo com Amor. O nosso quintal tem um nome, é o Quintal Araçá. Se nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos ver o vídeo. A professora dessa turma está aqui, que é a professora Cris. E o Micael, ele fez muitas tentativas para subir nesse quintal. A amiga ajudou, ele tentou muitas vezes, ele caiu, até que ele conseguiu. Para ele foi algo inaugural chegar ali, subir. E se essa criança não sai de dentro da sala de referência, porque está um pouco frio, porque está ventando, porque está calor, é preciso ir para fora com as crianças. No SEI Aprendendo com Amor, desde os berçários. Desde o berçário, hoje nós só temos um, eles vão para fora. É preciso sair e que as crianças experienciem lá fora. As experiências precisam acontecer lá fora. Sabe por quê, pedagogos e diretores? As crianças passam a maior parte da infância dentro de um centro de educação infantil. E a nossa responsabilidade é olhar para essa criança e para essa infância. A segunda foto, eles estão olhando para um bichinho. Se essa professora, se essa pedagoga não trabalhou sobre olhar, esperar, certamente não teria o tempo de olhar para a curiosidade dessa criança. Então, é preciso que a gente comece, a partir de hoje, a esperar o tempo das crianças, sim. A olhar essa criança que está chegando, essa criança inaugural. Bem importante guardar essa palavra inaugural, porque ela representa a nossa infância. Algumas imagens, algumas fotos. Aqui as fotos são de sessões planejadas, mas algo muito importante a se destacar nessa tarde é que todos os momentos são importantes para as crianças. No caminho em que elas vão para o parque, no caminho que elas vão para o refeitório. Sabe por quê? É tão importante olhar para essa criança. Essa semana o Jonathan, ele falou para mim, no refeitório, no momento que eles estavam lanchando, sabia que dentro do refeitório tem um arco-íris e que se eu colocar o pé, eu entro dentro dele? Você quer entrar também? E eu fui conhecer esse arco-íris. E é verdade, o nosso refeitório, ele reflete, ele tem um vidro e aí o sol estava batendo e o arco-íris estava ali. E aí, se a gente não olha para essa criança, se a gente não escuta, se a gente não olha para a curiosidade dessa criança, a gente ia dizer, nossa, o arco-íris está lá no céu, gente. Não é verdade?
Então, são com diferentes riscantes, né? Os alimentos. Essa proposta, a professora Cris trouxe o café. E aí o nosso diretor Gino participou, ligou o fogão a lenha. E eles moeram o café, eles passaram o café. Claro que não foi com as 30 crianças, com as 20 crianças. É planejado, é organizado, é pensado no tempo, no espaço. Há toda uma organização para que isso aconteça. É preciso olhar para onde eu estou, fazer boas perguntas para os meus professores. Essa aqui a professora colocou várias cores ali, com diferentes temperos. Olha a diferença de uma proposta dessa, do que eu distribuir um potinho de tinta guache para cada criança, e ainda, eu brinco que a gente tem que parar um pouco de ser Galvão Bueno, né? Ficar narrando o tempo todo, e dizer, verde com amarelo da que cor? Se a criança tem o tempo de olhar, de ouvir e de descobrir, ela vai entender que se ela misturar as cores se transformam. Então, a gente precisa oportunizar que as crianças descubram, que as crianças se encantem, sem que a gente traga algo pronto, um xerox, que a criança não consegue nem se expressar ali. É tempo de olhar para a infância e para a criança em toda a sua potencialidade. Essas imagens, nós temos na frente da unidade uma horta urbana. A professora Dirlene, que está ali, é a grande ideia e a que pensou em tudo isso e que fez isso acontecer. Ela e o nosso diretor, o Gino, os dois cuidam dessa horta. A professora Dirlene mora no bairro, então ela conhece todo mundo. Então, hoje, a comunidade, os pais cuidam também. Ontem ela chegou para mim e falou, Cirlei, ontem eu cheguei lá na horta e tinha um pedacinho para plantar e já estava plantado. E a última foto é o berçário, gente. O berçário vai na horta urbana. E sabe como que eles têm que ir? Eles atravessam a rua. Todos os bebês? Todas as crianças? Não. Um grupo em subgrupos, planejado, com adultos. Então, há todo um planejamento e um olhar. A foto do meio é a do bosque. Sei Aprendendo com Amor, ele tem um bosque. E na segunda-feira nós conversávamos, né? Quando eu iniciei há 10 anos lá no Aprendendo com Amor, com a Carme, depois foi a Ana, a minha querida Aline, que está. Ali a gente começou a sair dos espaços, a povoar esses espaços. Então, as crianças vão no bosque. O bosque traz pertencimento para elas. Então, elas vão para o bosque também. E aí, lembra que eu disse para vocês que o pedagogo, ele precisa fazer perguntas para as crianças, para as professoras? Essa é uma das perguntas. Quando eu vou planejar, quando eu vou organizar ali, eu preciso perguntar para as professoras como é que ela pensa nesse momento. E aqui eu tenho algumas perguntas, né, para que ela possa, como a nossa colega disse, às vezes não dá certo, gente, a vida como ela é, a educação infantil como ela é. Às vezes nós planejamos enquanto professores e realmente não dá certo. Mas quando eu tenho algo planejado e pensado, é possível replanejar. Então, essas perguntas são bem importantes para a organização da proposta pedagógica. Eu tenho aqui uma citação do nosso currículo. Essa é uma experiência das crianças com argila. E aí, eu vou falar um pouquinho que eu iniciei ali falando do pedagogo formador. Nós sempre pensamos em como é que, enquanto pedagogo, nós vamos organizar as nossas formações. Em dezembro, a Aline chegou em uma mentoria e perguntou assim, que ela me chama de Cirleizinha, principalmente quando ela quer algo. Aí ela falou assim, Cirleizinha, você já pensou para o ano que vem, né, sobre a sua proposta, sobre a sua formação? E eu disse para ela, então, Aline,
porque às vezes é bom, né, a gente se reorganizar e pensar que a gente precisa desacomodar algumas coisas. Por que que eu disse ainda não sei? O SEI Aprendendo com Amor, nós temos professoras que estão comigo desde que eu assumi. Então, nós estamos nesse processo de respeito à infância. A gente se olha e a coisa acontece. E aí eu disse assim, então, Aline, há algum tempo a gente já vem estudando o currículo. A gente vem falando sobre essa cidade educadora, a gente vem falando sobre onde as crianças podem ir, os locais legais que existem em Curitiba, mas não avança. Em reuniões pedagógicas, nós já chegamos a listar lá no Uberaba onde é que as crianças poderiam ir, onde nós poderíamos ir, e não saía do papel. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E nós começamos um outro processo formativo, de que não tem como só trabalhar com as professoras, não que não seja importante, tá? É com muito respeito que eu trago todo esse relato. Mas não é possível só texto e formação, texto e formação. A gente precisa sair, assim como as crianças, desse quadrado. E nós fomos passear na nossa linda cidade. Foi muito legal. No Museu do Paço ali, tinha muitas escadas. As professoras pareciam umas crianças. Elas estavam encantadas, era inaugural para elas também. Elas passavam pelas escadas, elas criavam hipóteses, elas traziam relatos de quando elas foram ali ou de alguém que elas ouviram. Então, é muito legal que as professoras também tenham outras experiências de formações. Olha ali, ó. Tem uma imagem que não dá para colocar tudo, mas que elas também tiraram fotos de diferentes olhares. Então, lá de cima, lá de baixo. E as professoras todas juntas olhando as lojas no centro. Foi algo muito, muito legal. 13 professoras. Nesse dia, não estava toda a equipe, porque é algo bem importante destacar, que a formação com toda a equipe é importantíssima. Porque isso, quando a minha equipe toda faz parte do processo pedagógico, elas começam a entender por que as crianças riscam, né? Por que elas rabiscam tanto. Então, é bem importante. Toda a equipe do SEI Aprendendo com Amor faz parte das nossas formações. Aqui, argila também. Nós começamos com essa formação, com argila, e aí tem uma professora que ela já há algum tempo na educação infantil, não vou falar a idade dela, né? Mas ela nunca tinha mexido com a argila. E aí, muito importante que quando a gente vai levar enquanto pedagogo, que as professoras conheçam os materiais e as materialidades, porque quando não faz sentido para o professor, dificilmente venha. Então, ali elas trouxeram toda essa experiência de colocar a mão na argila, de criar coisas, as diferentes linguagens. Aqui também, nós temos a questão de trazer ali. Vocês viram nas outras imagens, com temperos, elas também foram experimentar. Como é que é a experiência para as crianças? Porque é importante que as professoras passem por essa experiência. Das bonecas também, todas, aqui está toda a equipe. E aqui eu tenho uma citação também do nosso currículo, que eu não vou ler. E eu quero encerrar esse momento, a minha fala, agradecendo a nossa secretária, Maria Silvia Bacila, a diretora do Departamento de Educação Infantil, Kellen Patrícia Colarino, a gerente de 6 contratados, a Maria Ângela Brunetti, a nossa pedagoga da gerência, em especial, Aline Moreira, pela sua generosidade e por compartilhar os seus saberes. E, por fim, agradecer ao diretor Gino, parceiro de toda uma vida, porque ele é meu marido também, o amor da minha vida. E a maravilhosa equipe do SEI Aprendendo com Amor. Muito obrigada. Podia fazer um registro de foto contigo?
Muito obrigado, agradecemos a participação da Cirlei Swidzinski conosco. Convidamos ao palco a representante da gerência dos 6 contratados para entregar uma singela lembrança deste momento, em agradecimento por essa apresentação. E nós damos continuidade, convidando a seguir o gestor Ricardo Nardino Sartorato e a pedagoga Daniele Cacilda dos Santos de Bairro, do SEI Marista Esperança, para compartilhar a experiência, a parceria entre direção e coordenação pedagógica nos centros de educação infantil. Passa para frente, tá? É que eu não sei se a técnica vai conseguir fazer funcionar. Som, vocês conseguem me escutar? Sim? Conseguem me escutar aqui também? Perfeito, temos 2. Fiquem à vontade, por favor. Passador aqui para frente e para trás. Tá, beleza. Então, olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo. Eu estou aqui acompanhado da Dani, que é a coordenadora pedagógica. Nós somos do Centro de Educação Infantil Marista Esperança, localizado ali no Prado Velho. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, a gente veio trazer aqui, o que a gente tem trabalhado como parceria da direção e a coordenação pedagógica, né? Então, queria agradecer primeiramente aí a Kelly e a Mariângela pelo convite, de estarmos aqui partilhando as nossas práticas. E agradecer também pela parceria, né? Nós vamos falar aqui da parceria, direção e coordenação, mas eu quero agradecer a parceria que a gente tem com vocês, né? Onde vocês nos dão muitas dicas, fazem provocações, né? E juntos a gente vai construindo esse nosso modelo aí de ser. Bom, então, aqui está o título, né, da nossa fala aqui, a parceria entre a direção e a coordenação pedagógica de educação infantil. Então, nós pertencemos a Instituição Marista. A Instituição Marista é uma instituição muito grande, ela está espalhada pelo mundo todo. Hoje ela encontra-se em mais de 80 países, né? Ela está em 81 países. E nós temos como fundador Marcelino Champagnat, que ele foi canonizado pela Igreja Católica, ele é um santo, né? Desde 1999 ele foi reconhecido então como santo da Igreja Católica. Ele tem como um dos lemas dele, ele é um educador, né? E ele traz que educar é uma obra de amor. Então a gente se inspira muito nesse jeito dele. Hoje nós atuamos como o nosso fundador pensava a instituição, né? Trazendo a educação de um formato muito especial, com muito amor, com muito acolhimento, muito olhar para a criança, para as necessidades dela. No Brasil, a instituição ela atua desde 1897, então são 127 anos de atuação. E atendemos a mais de 350 crianças e jovens em várias unidades espalhadas. E aqui em Curitiba a gente tem 2 escolas sociais que fazem o atendimento de 430 crianças. É o SEI Marista Esperança e o SEI Marista Curitiba, que fica lá no bairro do SIC. E dos colégios particulares, em Curitiba, são mais de 6.900 alunos, né? Marista Paranense, Santa Maria, Anjo da Guarda. E aqui é uma parte da missão da instituição que eu trago também para vocês irem entendendo o nosso jeito de ser e o nosso jeito de fazer gestão também, né? Formar cidadãos éticos, justos e solidários. A instituição marista, o foco dela é a educação, né? Desde os primórdios, quando começou, é a educação, mas por uma questão de negócios, ela acaba atuando também em outras frentes. Então a gente tem a PUC Paraná, né, como na educação superior. Temos os colégios particulares e as escolas sociais. Temos também atuação dentro de hospital, né, então o Hospital Marcelino Champagnat e o Hospital Cajuru pertencem ao Marista. A editora FTD. E nós temos também um centro de defesa da infância, onde esse centro de defesa da infância ele é muito especial para a instituição, porque ele atua na defesa, na promoção e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E eles possuem vários programas nesse âmbito, e um deles se chama
a campanha Defenda-se, que eu aproveito, né, para divulgar aqui. A gente tem um site específico dessa campanha e é importante falar sobre esse tema em vários momentos na escola, principalmente no mês de maio, né, que a gente tem o dia 18 como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, quem não conhece ainda a proposta, tem 14, não, são 15 vídeos, foi inaugurado um agora no mês de junho, no mês de maio, ou mês de junho, não, mês de junho, acho que foi maio? Maio, enfim. São 15 vídeos que tem com essa campanha, numa linguagem infantil. Então, além de português, tem em outros idiomas também, porque é uma campanha que se trabalha internacionalmente. Como instituição filantrópica, né, assim como muitos dos 6 contratados são filantrópicos, nós buscamos por uma qualidade da oferta de atendimento e uma educação para a solidariedade. A gente tem uma estrutura, sim, do Marista, que nos viabiliza um recurso financeiro, mas a gente não tem todo o montante necessário. Então, a gente conta com parcerias, com projetos de pessoas físicas, pessoa jurídica, além do poder público, como é o caso de todos aqui, né, que a gente tenha o contrato com a prefeitura e isso nos dá um suporte financeiro para a gente poder fazer as atividades com qualidade. Vou passar aqui para a Dani continuar. Bom, e falando nesse contexto, quem somos nós, né? Então a gente trouxe... Não tá... Tá? Ela está perguntando aqui sobre o site do Campanha Defenda-se. Está ali embaixo, gente. É www.defendace.com. Tudo bem? Está atrás das cadeiras ali. Ah, também aparece nas laterais também, gente. Então, defendace.com. Bom, então voltando, né, da onde nós nascemos. Então, hoje nós somos o Marista Esperança, mas nós já fomos o Eunice Benato. Então, a gente queria trazer essa menção, porque foi esse ano que a gente teve essa mudança de espaço, né, bem significativa, e essa mudança ela vem ao encontro da última frase nossa, que é uma previsão que a gente tem de expansão. Então, a gente deseja atender as crianças da Vila Torres, desde a educação infantil. E o foco hoje é falar da educação infantil, que é a nossa parceria. Então, a nossa atuação como SEI, ela já vem há mais de 10 anos nessa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que ela é muito importante para nós. E hoje nós ampliamos o nosso atendimento para 161 crianças. Então, a gente atende, são 7 turmas, né? Dentro da Vila Torres, atendemos as crianças de lá. Temos 2 turmas de berçário, 1 e 2, 20 crianças em cada uma. Temos uma turma de maternal 1, que são 20 crianças, uma turma de maternal 2 com mais 25 crianças, uma turma de pré 1 com 26, uma turma de pré 2B com 23 e uma turma de pré-2A com 27 crianças dentro desse espaço. Para algumas pessoas, ao olhar, podem reconhecer essa fachada. É a fachada da antiga escola Esperança, que fica lá na Vila Torres, que foi assumida pela instituição esse ano. Então, nós começamos ali com as crianças recentemente agora, no comecinho de abril, tá? Com o passar dos anos, a gente passe da educação infantil e chegue até o ensino médio. Então, esse ano nós estamos com a educação infantil, ano que vem provavelmente começamos com o ensino fundamental, até gradualmente chegar no ensino médio. E aí a gente traz um pouquinho para mapear quem é o território que nós atuamos, né? Então, o nosso território é aquele, para quem conhece a PUC, nós estamos ali próximo da PUC, na Rua Guabirutuba, na Chile, e o nosso atendimento é igual a todos, que é via o encaminhamento do cadastro online. O foco é o atendimento da Vila Torres. Sabemos que é uma das regiões com o menor IDEB do município. Então, nós atendemos as crianças em situação de vulnerabilidade social, né? É um espaço pequeno, se for olhar dentro do território de Curitiba, mas ele é ocupado por aproximadamente 9.000 habitantes. 30% deles é do trabalho informal. Eles estão vinculados ali à reciclagem, à separação, aos carrinheiros que nós encontramos. Então, esse é um breve resumo das crianças e do território que nós atuamos.
E aí a gente para pensar um pouquinho nessa parceria, né? Então, nós somos uma instituição, é um SEI contratado, mas que olha pela qualidade do nosso atendimento. E o ambiente escolar, ele precisa ser democrático e participativo, mas não democrático e participativo somente entre nós que estamos na gestão da escola, mas com as crianças também. Então, o quanto nós podemos garantir que esse lugar seja um lugar de construção coletiva, onde as crianças também participem conosco em alguns momentos, por meio de assembleias, e quando a gente olha para os nossos valores, os nossos princípios como instituição, esse é um cuidado, que a gente possa sempre estar em parceria com as crianças, com os docentes, com a equipe de manutenção, de cozinha, porque nesse espaço nós acreditamos que todos nós somos educadores. E aí pensar nessa gestão democrática envolvendo todo mundo, né? Como que a gente pode fazer? Tendo um olhar para essa igualdade, para a liberdade de expressão. Às vezes as crianças trazem situações para nós. Nós estamos com vou dar um exemplo de uma fonte que não está ativa. E a gente não mexeu na fonte, ela vai ficar lá. Porque nós estávamos esperando um estalo de alguma criança. E esse estalo já chegou. Uma criança do pré-2 foi caminhar pela fonte e já falou, essa fonte não funciona? Cadê a água dessa fonte? Não tem bichinhos aqui? Então, agora, elas estão fazendo o projeto de investigação, esse projeto vai perpassar, vai chegar os convites para a equipe pedagógica e, por último, a gente brincou que vai chegar no diretor, porque daí o diretor vai fazer a validação para, ok, junto com a colegiada, vamos mexer na fonte junto com eles. Poderíamos chegar como gestão e falar, põe água, vamos buscar peixinho, vamos buscar a tartaruga? Qual o sentido? Quem ocupa esse espaço são as crianças. Então, esse olhar e esse cuidado, garantir essa participação delas e da equipe, e principalmente a transparência, né? Transparência e a divisão das nossas responsabilidades nesse espaço, né? E aí, para contextualizar um pouquinho, então, sobre essa questão da gestão democrática e também da relação da parceria, não só da coordenação pedagógica, mas tem uma coordenação administrativa também na escola, eu trago aqui um pouquinho o organograma lá nosso para vocês entenderem como que a gente trabalha as questões de tomada de decisão, de compartilhamento de informações, né? Então, junto comigo tem duas gestões que fazem a gestão. Comigo, né, geral da escola é a coordenação pedagógica e a coordenação administrativa. Então, a coordenação pedagógica faz a gestão dos docentes, dos estagiários, e a gestão administrativa faz da cozinha, nutricionista, administrativo, manutenção e higienização. Comigo, ainda eu tenho a equipe de psicólogo, assistente social, um pastoralista, um secretário escolar e um bibliotecário. Muitas escolas não têm tudo isso de cargo, né? A gente é um pouco privilegiado de ter, por exemplo, um assistente social na escola, que é super importante, né? E como que a gente faz o processo funcionar lá na escola? A gente tem, no processo democrático, a gente tem duas instâncias de espaços de deliberação. Então, a gente tem a colegiada restrita, que é com a coordenação pedagógica e a coordenação administrativa. Então, aí a gente trabalha mais assuntos relacionados à gestão de pessoas e que não precisa toda a escola estar envolvida, né? Então, são assuntos, às vezes, mais sigilosos até, e a gente se reúne, já vou falar como que a gente se reúne. E, além da colegiada restrita, a gente tem a colegiada ampliada. Então, esse processo é muito interessante, muito importante, e é aqui que está, assim, a chave também para a gente conseguir ter uma boa relação com todos os colaboradores da escola. Porque fazem parte das tomadas de decisão na colegiada ampliada, além das coordenações pedagógica e administrativa, o psicólogo, o assistente social, o pastoralista e o secretário escolar. O bibliotecário não faz parte. Nesse espaço é onde a gente discute, por exemplo, a questão da fonte, né? As crianças vão trazer uma proposta, o professor vai trazer, vai precisar de um recurso e tal, a gente vai discutir aqui. E não é o diretor que vai falar pode fazer ou não pode fazer. Eu posso, às vezes, ter só
ser o comunicador, mas aonde a gente vai discutir é num espaço partilhado, onde vai ter diferentes opiniões, diferentes olhares, e nunca vai ficar naquela figura só do diretor, e por que o diretor não quis, por que o diretor fez, e ele fica sozinho nessa tomada de decisão, né? Como que a gente trabalha esses espaços, então, né, de reflexões e de debate? A gente tem a colegiada ampliada, então, que é com uma variedade aí de olhares, e a gente se reúne quinzenalmente. A gente vai juntando a pauta, a gente tenta segurar o máximo possível as informações que não forem tão urgentes e emergenciais, e a gente discute todo mundo junto, quinzenalmente. A colegiada restrita, a gente já se reúne semanalmente, que às vezes tem questões que é muito mais emergenciais, questão de gestão de pessoas, né? A gente está se tornando uma escola grande, então cada vez mais a gente vai ter demandas emergenciais com pessoas. Então a gente se reúne semanalmente. Aí, além desses espaços de discussões que a gente tem a restrita e ampliada, a gente tem também os grupos de trabalho por temáticas. Aqui a gente trouxe só alguns exemplos, mas a gente tem vários grupos de trabalho. Então, conforme for o tema, a demanda que a gente tenha na escola, a gente vai criando alguns grupos por representatividade. Então, a gente tem aqui, exemplo, Semana do Brincar. Não foi a Dani que chegou lá e falou, a gente vai trabalhar a Semana do Brincar dessa forma, né? A Dani traz o tema, a Dani traz as diretrizes. Mas o dia a dia, o que vai acontecer, a gente discute com todos da escola. Festa junina, a gente também não discute só a colegiada ampliada. A gente joga para os professores, para a cozinha, para a manutenção, para todo mundo pensar junto com a gente a festa junina, como que vai ser organizada. A agenda de uso dos espaços compartilhados, a nossa escola é muito grande, tem vários espaços. Não é a Dani como coordenadora pedagógica que decide, e sim toda a escola tem um olhar para onde que a gente vai usar os espaços, em que dias e que horários. Ali, por exemplo, é uma foto ali que a gente está trabalhando o GT de fluxos e processos. Estamos no momento de conversar sobre vários fluxos e processos que precisam ser avaliados, e lá estão participando o pessoal da cozinha, tem a nutricionista, tem o rapaz da manutenção, tem o psicólogo, tem a coordenadora administrativa. Então, esse formato que a gente acredita que as coisas têm mais qualidade, mais validade perante todo o grupo de colaboradores. Eu preciso correr um pouquinho com o tempo aqui. E a gente tem também a parada formativa, que é uma vez por mês que acontece. A gente procura fazer a formação com temas que sejam para a escola toda e evitar aqueles momentos de uma fala muito pedagógica junto com o pessoal da cozinha, da manutenção, da recepção. Então, a gente procura ter temas abrangentes, que sejam assuntos importantes para toda a escola. Momentos pontuais a gente conversa em momentos formativos de cada gestão, né? Então, aqui são esses momentos que a gente tem aí para conversar com todos os colaboradores. E aí, como o Ricardo falou, quando a gente vai ter algum tema, alguma proposta que seja pedagógica, que a escola inteira precisa entender, a gente cuida com aquele olhar do pedagogo para que não seja muito técnico, para que aquela pessoa que faz aquele movimento de limpar os espaços para nós, que ela é uma educadora, entenda por que a sala vai estar suja, por que vai ter argila espalhada pelo espaço inteiro. Então, nesses momentos maiores, a gente faz esse diálogo com todos, né? E quando é bem técnico específico, é um grupo menor. Mas e aí, né? Para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter muito claro qual é o papel de cada um de nós dentro das instituições marista e os cuidados que a gente tem. Então, o papel do diretor ele tem um olhar amplo para a escola como um todo. Ele olha para o pedagógico, olha para o administrativo, acompanha os processos, precisa ter clareza dos focos. Não quer dizer que ele vai ser a pessoa que vai tomar a decisão, vai ser ele que vai resolver. Mas a cada momento que o coordenador pedagógico precisa, ele também precisa saber o porquê que a gente está solicitando. Então, precisa ter um diálogo aberto o tempo inteiro. Ser acessível a todos e ter um cuidado pela equipe por inteiro. No sentido de que a equipe de docente, eu não estou na escola, ela não precisa esperar eu chegar. Tem outro gestor na escola que vai acolher naquele momento. E aí, qual é o papel do coordenador pedagógico em tudo isso? É a pessoa que conhece o pedagógico, é a pessoa que domina o fazer pedagógico dentro da escola. Precisa ter aquele olhar sensível, como a gente já viu aqui nos primeiros momentos, aquele olhar cuidadoso, que compreenda a metodologia, que compreenda as suas crianças, alinhe as propostas ao currículo educacional
E aí eu falo que nós temos, para quem tem a mantenedora, nós temos 2 olhares, que é o olhar para a diretriz marista e o olhar para a diretriz e o currículo do município. Então, o pedagogo precisa estar compreendendo esses 2 lados, responsável pelo planejamento, execução da proposta e a materialização desse fazer pedagógico. Mas sozinha, eu não faço. Sozinho, o Ricardo não vai fazer. E aí, a gente trouxe uma forma de ilustrar como que a gente consegue ter esse diálogo rápido, porque nós sentamos na mesma bancada. A nossa sala ela é composta por 2 mesas dessas, que tem 8 lugares, onde toda aquela equipe da colegiada senta. Então, quando acontece alguma situação, nós tomamos a decisão de forma rápida e ágil. Então, o diretor ele está nesse movimento de estar apoiando as coordenações, trazendo autonomia para que o coordenador desenvolva suas propostas, mas o coordenador pedagógico ele precisa estar atento e alinhado ao fazer pedagógico em diálogo com a escola, com os outros pares, e ter esse olhar para o impacto do desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, essa nossa sala são 8 pessoas no mesmo espaço. Então, estamos assim, de frente o tempo inteiro. Então, se tiver que tomar uma decisão, a gente já conversa ali rapidinho e já acompanha. E por que a gente acredita nessa parceria? Quando nós olhamos em uma boa parceria entre o coordenador e o diretor. Por quê? No dia a dia, o que a gente precisa ter para que as coisas fluam e a escola caminhe? Nós saímos de um espaço pequeno, com 5 salas, e fomos para um maior, que vai chegar ali a 17 salas, mas não só de educação infantil. Mas a gente precisa ter esse olhar, uma comunicação diária assertiva, onde um saiba o que o outro está fazendo, um saiba quais são os encaminhamentos, as informações precisam ser passadas, não que precisa, preciso fazer isso, você me autoriza? Não, fiz isso, tomei essa decisão e vai impactar nisso no nosso desenvolvimento. Por outro lado, não sei o que fazer, vamos pensar todo mundo junto. Ter essa delicadeza na nossa fala e no nosso cuidado. Cuidar e um alinhamento bem constante com as expectativas, um complementando o outro. Então, o diretor e o coordenador, um complementa a ação do outro nesse momento. Esse item, gente, é muito importante, pensar nas nossas potencialidades e fragilidades, que é aqueles momentos que a gente fala como a gente precisa fazer um feedback entre um e o outro. Então, ter o cuidado de, sim, a gente precisa trazer entre o coordenador e o diretor aquilo que é o mais positivo, aquilo que você está fazendo legal. Mas nós precisamos ter essa via dos 2 lados, onde eu posso chegar para o Ricardo e trazer, Ricardo, olha, não está bem legal isso. Do mesmo jeito, o Ricardo vai vir e vai trazer para mim, Dani, eu acho que a gente precisa alinhar esse processo, né? Então, isso é muito importante para que a parceria aconteça. A confiança e o respeito no trabalho. E um não invalidar o processo do outro. Pode ser que eu não concorde com aquela tomada de decisão naquele momento. Aí eu falo igual pai e mãe, a gente não vai chegar lá e vai dizer, olha, eu não gostei do que você fez. Não, vai ter um momento que a gente senta e conversa. E do mesmo jeito o Ricardo trazer. Então a gente ter esse cuidado, por isso da comunicação assertiva e esse cuidado com as informações. E não ter a disputa de poder, né? Porque se existe uma disputa de poder dentro de uma escola, quem é afetado? A criança. Quem é afetado? O processo educativo. Nós não garantimos aquele desenvolvimento integral e cuidadoso da criança. Então, a gente finaliza dizendo que quando a parceria é comprometida com a comunidade escolar, os ruídos não geram impactos negativos. Então, agradecemos a vocês, agradecemos a equipe, a Letícia, que sempre está nos acompanhando nos processos, e um pouquinho da nossa história. E acho que fica também, gente, o convite para quem acredita, quem tem, né, algo parecido, que a gente puder trocar figurinha também, a gente está à disposição, né? Venham nos visitar ou nos convide para ir nesse espaço, que eu acho que trocar figurinha, acho que isso que tanto a gerência está tentando fazer, né? Com que a gente troque cada vez mais experiência, troque figurinha, copie o processo um do outro, né? Copie os processos que faz sentido para a sua escola, né? A gente também fica de olho, cada visita que a gente faz, a gente sempre pega alguma coisinha
para dar uma copiada, para dar uma refletida na escola. E acho que isso vai fazendo que a gente fique cada vez mais forte, né? E tenha cada vez mais qualidade na oferta do atendimento. E as crianças é que são beneficiadas com tudo isso, né? Então fica o convite para vocês nos chamarem, assim como, né, vocês virem conversar com a gente também, tá bom? Obrigado e uma boa tarde para todo mundo. Muito obrigado ao gestor Ricardo Nardino Sartorato, também obrigado a Daniele Cacilda dos Santos de Bairro, e convidamos agora a representante da gerência dos 6 contratados para entregar uma singela homenagem, um singelo presente, marcando o momento, a participação e essa bela apresentação. Nós vamos tomar uma foto e, na sequência, eu gostaria de convidar aqui à frente também as pedagogas Cleomara e Cirlei, que fizeram as 2 primeiras apresentações, para que nós possamos fazer um registro fotográfico das 3 escolas, dos 3 CEIs aqui na frente. Só um pouquinho que a gente vai fazer dos 3. Isso. Muito obrigado aos 6 que participaram conosco, partilhando suas experiências. E para finalizar essa nossa tarde de muita celebração, gostaria de convidar aqui agora a Mariângela Brunelli e Tatiane Niederreitmann-Latoski, que irão representar neste momento a equipe da gerência de 6 contratados na apresentação de suas ações. Mudando o nosso script aqui, nós não vamos apresentar nada, eu e a Tati. Sabe por quê? Porque está chegando uma fanfarra aqui da Fundação Cultural. Então, eu quero convidar todos vocês para assistirem esse encerramento aqui do nosso seminário com essa fanfarra que está chegando lá na entrada, ali fora, ó, já está começando o som. A saída é por lá, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos. Nós vamos encerrar, então, agora esse momento com muita alegria, se dirigindo ali à saída, tá? Obrigada.